pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. No vídeo de hoje vamos falar de Ghana. Te peço para se inscrever no canal, ative o sininho, deixe o seu like e comenta. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. E como você já sabe, o meu convidado de antes é num vídeo onde a gente discute sobre o panafricanismo e a sua filosofia. E se você ainda não assistiu, vai ter um card aqui ou daquele lado. Então, eu vou deixar ele apresentar de novo, aí para você ter mais costume dele nesse assunto de novo. Se apresenta aí, por favor. Obrigado, Ed. Pessoal, eu sou Samuel Akessié, eu sou de Ghana, atualmente estou no Brasil estudando. Então, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre Ghana, as diferenças que existem entre as duas culturas, né? Colocando Brasil e Ghana na balança, para a gente fazer algumas comparações, para ver quais são as diferenças que a gente pode apontar aqui. Então, seja bem-vindo. Ok, então, como ele adiantou, mas isso é muito interessante. Como ele falou, vamos falar da diferença que existe em termos de costume ganês e o costume brasileiro. A primeira pergunta que eu passo logo para você: como é no Ghana? Os homens lá, os jovens, costumam andar com mãos dados ou com mão em cima do braço, como é na Guiné-Bissau? Porque os jovens fazem isso lá, para nós lá é normal. Como é no Ghana? E, por exemplo, comparando aquilo com a cultura brasileira, se você vê um brasileiro, por exemplo, eles acham estranho um homem andando de mão dada com outro homem ou abraçado caminhando na rua. E o que você percebe comparando com a cultura ganesa? Se isso é normal lá? Ok, obrigado. É normal, sim. É normal você ver dois meninos, dois homens. Claro, a gente não percebe tanto, né, quando se fala de dois homens. Mas dois meninos andando e abraçando, né, de mão andando, é normal nas escolas, no ensino médio, fundamental, e ninguém percebe isso, ninguém dá interpretações. Eu acho que a única interpretação que a gente dá é que existe uma união entre esses dois jovens, né, que a amizade deles realmente é forte. Então eu vejo que aqui é bem diferente quando leva, né, no contexto do Brasil, que até a gente passou por, eu, pelo menos, pessoalmente passei por isso, né, que às vezes você está andando com seu amigo e toca, né, você quer colocar sua mão, entendeu, no ombro para andar, tipo, do jeito que a gente faz lá na África, mas também, ao mesmo tempo, você se toca de que, ei, você está num outro lugar. Você está no Brasil e você se toca e você tem que seguir o que realmente se pratica. A cultura. Sim. Não pode dizer que o que então Ghana é nada, as pessoas, entendeu? A gente sabe que aqui existem outras interpretações a respeito disso. Mas os costumes têm que ser respeitados. Sim, então, costumes têm que ser respeitados. Quando você vai a um outro país, você tem que respeitar o costume. Mas em Ghana, sim, a gente faz isso, principalmente entre os meninos. E também as meninas também. Sem que você, entendeu, faça uma interpretação que leva, entendeu, a entender que existe uma relação íntima, ou poderia existir uma relação íntima entre esses dois jovens. Entendeu? Então, é bem normal. Eu já, entendeu, como ganês, eu fazia muito quando a gente ia jogar futebol, você colocava a mão, abraçava, você dá... Sim, até na cintura você consegue colocar sua mão, entendeu? No seu amigo, porque vocês têm uma amizade tão forte. Isso acontece mais, não sei se acontece na Ghana, quando a pessoa sai de escola, né? Quando a gente sai de escola, a gente costuma abraçar uns aos outros e ir caminhando junto. Exato. Então, é algo que é sinceramente normal. Aqui a gente chega aqui no Brasil, a gente depara com outra situação que realmente tem a ver com a cultura. Claro, eu não sei se realmente tem a ver com a cultura, mas é algo que se faz. É costume.
Eu acho que a palavra correta é costume, né? É algo que se pratica aqui, que se faz aqui. Então, hoje em dia eu não lembro mais, eu acho que até estou esquecendo, né? É como antes, né? Como quando eu cheguei aqui para dizer, por exemplo, quando a gente estava na fila do refeitório da universidade, né? Eu não falava fila, né? Eu falava bicha, sabe? Bicha. Só que é uma coisa que era normal no meu país. Mas quando eu cheguei aqui, os amigos me tocavam. Aqui se fala outra coisa. Bicha significa outra coisa. Isso, significa. Lembra? Deixa eu te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa. Na faculdade aqui no Brasil, e tinha um professor, que é professor do antropologia. E eu estava com dúvida em alguma questão, ok? E eu fui lá, professor, eu não consigo entender isso. Só que ele aceitou de boa, ele estava me explicando de boa. Naquela época, eu não sabia muito, entendeu, dos costumes brasileiros. Só que o professor disse, bicho, tem que colocar aqui. Quando ele falou bicho, eu senti assim, mas por que ele tá me chamando de bicho? Porque eu já tinha aprendido que bicho é um animal. Só que depois eu fui pensando, aí eu fui perguntando aos meus amigos, mas por que o professor me chamou de bicho? Ele disse que... Será que não está sendo preconceituoso? Sim, isso. Mas ele disse que não. Não, é porque aqui existe uma maneira de falar, entendeu? Bicho, por que você não coloca assim? Como se fosse uma gíria. Tipo, é uma gíria que quase significa que é amigo. Porque significa, na minha opinião, e pelo que eu já vi, quando alguém chama bicho de uma forma tão interessante, é normal, sem a pessoa ficar brava, alguma coisa assim, quer dizer que é amigo ou amiga. Então, quando eu entendi isso, ok, então, uma pessoa me chama de bicho, cara, bicho, por que você não coloca? Estou de boa agora. Então, é costume que a gente vai aprendendo, vai pegando, entendeu, pouco a pouco, com o tempo. Mas, claro, a gente não deixa de dizer que nos primeiros, né, momentos a gente sente choque, entendeu? Cultural. Isso. Mas depois vai levemente. Então vamos para a segunda pergunta sobre a cultura também. Aqui é muito fácil no Brasil você ver um homem fala que tem um amigo, mas podemos dizer que é um amigo de verdade. Tem aquela relação de amizade, sem ter relação íntima com essa pessoa. Mas como é no Ghana, se isso acontece no Ghana ou não, por exemplo, na Guiné-Bissau, é normal você ter uma amiga para dizer ela é minha amiga, sem ter relação íntima com essa pessoa. E como é no Ghana essa interação? Você é visto de outra forma, comparando com a cultura brasileira aqui? Essa questão é bem interessante também. Aqui no Brasil, né, a gente percebe que você como menino, homem, você pode ter uma amiga. Embora eu acredite que não é 100% aqui, mas eu acho que boa parte, né, a maioria acredita que sim, o homem pode ter uma amiga. Mas lá em Ghana, a gente quase não entende isso. Fica desconfiado. Isso, fica difícil Como é que você esse cara vai realmente dizer você chegar para mim, olha, Samir, essa menina é minha amiga. Claro, eu vou desconfiar. O cara vai achar logo que tem alguma coisa. A sua amiga, em que sentido a sua amiga? Então a gente acredita que é difícil o homem, menino andar com uma menina, ou o homem andar com uma mulher, ainda quando ela é bonita. Entendeu? Segue ou aquela menina de zona, sabe? Aquela menina do bairro que todo mundo quer, né? E você chega de repente e fala, olha, essa é minha amiga. E todo mundo fica achando. Não tem como a gente não desconfiar, porque lá... Mas aqui no Brasil é normal. Sim, você sabe que a nossa cultura já deu um distanciamento entre o menino e menina. Já definiu até os papéis, entendeu? O que o homem tem que fazer desde criança. Então você cresce sabendo que, ok, você é homem. Pertence tal, é isso que você faz, futebol. É isso que você é capaz de fazer, entendeu? Quando tem, então, existe esse, e a gente não pode negar as emoções também, os sentimentos também, não pode negar, são fortes comparado com Brasil. Então, quando você chega a dizer para mim, Samir, essa é a minha amiga, eu desconfio. É tão natural que a gente não percebe que a gente está... Aqui você também comporta assim? Mas aqui
aqui você tem que pensar bem. É, Dizer, olha, ensinar. aqui eu posso dizer, Ed, essa aqui é minha amiga, entendeu? Se você já mergulhou muito nos costumes brasileiros, você Vai levar de boa. vai levar de boa. Você não vai, de repente, naturalmente lhe dizer que, ou desconfiar. Não. Talvez depois você vai pensar, mas não vai ser assim, de imediato. Mas lá em Gana, você fala, essa aqui é a minha amiga, de imediato você... As pessoas ficam surpresas, espantam. Não tem como, você sabe que não tem como. Você sabe, de qualquer jeito vai existir alguma coisa. É verdade. Então essa aqui é a diferença. Aqui as pessoas, né, talvez vão pensar só depois. Mas em Gana, não. A gente não tem depois para pensar. De imediato a gente julga. Tá bom. Então, vamos para a terceira pergunta que também eu acho interessante. Só que aqui no Brasil eu não vi ou nunca ouvi falar a pessoa falando isso, né? Por exemplo, que quando a pessoa é numa família, na Guiné-Bissau, estou dando um exemplo aqui do meu país, é normal as pessoas, amigos e familiares sentarem numa mesa só e colocar uma tigela ou bandeja enorme no centro, no meio. Tipo um prato, né? Não, uma tigela. O prato é pequeno, mas bandeja grande, uma tigela grande, onde vai ter comida em que todo mundo vai comer e se divertir conversando lá, sem separar comida, cada um com o prato dele. E no Brasil eu acho que isso não se vê. E eu quero saber como é no Ghana essa interação em termos da compartilhamento de mesa, do almoço. Eu acho que cada país tem a forma, né? Eu vou dizer cada país, depois eu vou baixar para cada família. Cada país tem formas diferentes de mostrar unidade, afeto, entendeu? Uns aos outros. No caso de Ghana, eu sei que alguns países africanos também fazem isso, praticam assim como você falou, né? Guiné-Bissau. Mas no caso de Ghana, eu acho que foi uma das maneiras que as famílias encontraram para mostrar, entendeu? A união, entendeu? Então, inclusive, chega momentos que quando há brigas, né, a gente se resolve a partir desse ato. Da mesa e o fogo. Isso. Então, a mãe, né, sempre, ou às vezes a nossa avó, vai cozinhar, chamar todo mundo, lavar a sua mão. E claro, outra coisa que a gente costuma fazer é comer com a mão, né? Isso é verdade, isso é verdade. Então, às vezes o povo não usa colher, sim, nem garfo. Não, às vezes, a maioria das vezes, na verdade, a gente Só não... que agora a cultura ocidental já pegou muita parte. Mas se você for nas partes mais típicas, você vai encontrar essa prática ainda. Uma coisa só, deixa eu ressaltar uma coisa. Quando eu falo que a cultura ocidental já pegou muita parte, não é que não existia talheres lá, existia, só que é feita de madeira. Principalmente em toda a África, né? Não é feita de aço, assim como é. Se é feita de aço, é de outra forma. Sim. Né? Então pode continuar. Mas é isso que ele falou, né? Mas a gente costumava mais, né, usar. E ainda, principalmente uma coisa que até agora eu seguro muito é comer com mão. Às vezes mesmo fufu. Inclusive arroz, às vezes me dá vontade, aqui no Brasil me dá vontade de meter a mão no arroz e comer, especialmente quando eu estou em casa. Eu faço, mas claro, quando você está em público, você tem que usar, né, tem que seguir as regras. Os costumes, vamos lá. Então, em Ghana, a gente costuma comer, colocar o prato, uma vazia assim grande, coloca tudo e todo mundo come, né? Você come, pega, come, outro come, pega, come. E no final, sabe o que acontece? A gente deixa o resto para o mais pequeno. O mais pequeno. O mais pequeno. E existe uma brincadeira, existe uma brincadeira que se rola quando a gente vai comer junto. Às vezes a gente fala, olha, quem fica o último lava prato. Entendeu? Então, essas aqui eram forma. Ainda são, na verdade, vou dizer. Né? Se você for lá nas partes mais remotas, típicas, você vai perceber que o pessoal ainda usa esse ato, essa prática, como uma forma de reunir, entendeu? Toda a família. E isso começou na família extensa. Famílias mais extensa. Hoje em dia a família
a família mais pequena nuclear, né, tá mudando as coisas aí. Sim, principalmente na cidade. Sim, né? mas a família extensa ainda continua fazendo isso, que eu acho que era uma forma interessante que eles, né, Encontraram de unir. para realmente unir, porque você briga com de irmão, e primo, depois você tem que comer com ele. reconciliar. Entendeu? Então a gente reconcilia as coisas dentro do prato, Um prato entendeu? de comida Então, e fogo. aqui- redor. Aqui já é outro, né? Você tem que, cada um tem que pegar com colher, né? Sentar na pegar seu mesma prato. mesa, mas prato diferente. Sim. E uma coisa que eu deixa eu apontar rapidamente. Tudo bem. Eu percebi que aqui também, quando termina a comida, cada um vai lá, pega a comida, pega seu prato, pega, entendeu? Só que lá, nas É a partes mãe mais que típicas, faz, é a ó, mãe, vovô. a mãe que vai pegar, vovô. O irmão mais velho, de Sim. acordo com a idade, né? Sim, uma pessoa tem que pegar para todo mundo. Então você entrega seu prato, pega, mamãe vai colocar, ou a vovó vai colocar, você leva, coloca. Só que aqui também você tem que pegar. Cada um tem que Cada um servir tem que seu prato e colocar aquilo que consegue comer, né? Sim. Então você percebe que nos casos onde a gente tinha que comer individualmente, mesmo assim era uma pessoa que tinha que Dividir. colocar e dividir para nós. Mas eu acho que isso também, Entendeu? por exemplo, no meu país, é para, tipo, sabe, a avó ou a mãe. E principalmente essa é a mais prática da avó, né? De tentar fazer com que todo neto tenha igual Sim. porções de comida. Exatamente. Isso é muito interessante. Exatamente. É para ninguém sair chorando. Tá bom, agora vamos para a quarta pergunta, né? Uhum. Porque aqui no Brasil eu já percebi de que os jovens não se sentem tão, como é que eu posso dizer num termo, para não ser um pouco agressivo ou uma coisa, em que os jovens não se sentem tão carregados com a responsabilidade de quando atingirem certa idade para cuidar da família que cuidou dele durante muito tempo. E esse jovem pode, quando atingir certa idade, pode sair de casa, seguir a sua vida e se preocupar com a família em termos de ajuda financeira e outras coisas. Mas, por exemplo, no meu país, isso não é assim, não. Se você for ajudado quando é jovem para fazer suas coisas, estudo e outras coisas, etc., né? Você se sente comprometido para ajudar os outros também que vêm nascendo e crescendo como fui ajudado, né? E eu gostaria de saber, comparando com o Brasil, se isso é comum no Ghana ou não. Se os jovens sentem tão... Sim. Em Ghana, esse aqui, até agora tem isso, entendeu? O ganês, especialmente o menino, existe uma responsabilidade enorme que o jovem ganês carrega, mesmo quando viaja. Tudo que o jovem pensa é não decepcionar a família, tentar fazer algo que, no final de tudo, pode também retribuir, entendeu? Para a mãe, especialmente a mãe. Eu acho que nessa parte de decepção, eu acho que todo africano é assim. Principalmente quando viaja, né? Sim, quando você viaja. A pessoa tem esse sentimento de que eu não posso fazer nada errado e vai manchar o nome da minha família. Sim, até porque, veja bem, a família ajuda você, né? Viaja, você sabe que é muito caro. Independentemente de onde você vai. Fortuna, cara. E você vai ter uma nova experiência. Então você fica pensando, poxa, eu tenho que voltar realmente, entendeu, com alguma coisa para poder ajudar a mamãe, papai. Eu não quero decepcionar. E eu vou te falar uma coisa. Se existe uma coisa que pode deixar o jovem ganês, e talvez essa aqui eu acho que talvez seja em geral, o jovem africano, a desistir e dizer a si mesmo que não vai dar certo, acabou, o desespero, entendeu? De conseguir algo para mostrar para a família que consegui e que eu estou aqui para ajudar. Quando o jovem chega a uma certa idade e percebe que não está passando, não está conseguindo, aí acha que está sendo perdedor. Sim, começa a pensar que já perdeu na vida, já não vale mais
se não tomar cuidado, Eu pode acho entrar... que esse é um dos motivos que fazem. Não vou, por exemplo, não vou limitar só em Gana, mas é um dos motivos que fazem com que os jovens africanos ficam fazendo essa imigração clandestina. Sim. Por exemplo, morando na fronteira de Tunísia. É exatamente isso, porque você da sabe... Argélia, do Marrocos. Você sabe, infelizmente, depois da colonização, a gente não teve uma boa base que desse, né, que tomasse conta dos nossos pais. Então, a responsabilidade cai em nós, entendeu? E realmente poder dar uma vida decente para os pais antes mesmo de partir ou morrer, entendeu? Então, se você não conseguir fazer isso, a sua mãe morre ainda sofrendo, você fica com consciência pesada, entendeu? Você fica com consciência, eu não consegui dar, entendeu, algo decente para minha mãe, morreu. Então, isso tem a ver com a economia e como os nossos líderes estão dirigindo, ok, o nosso país. Mas tudo bem, mas acaba aqui sendo uma cultura, entendeu? Você carrega essa responsabilidade. E o mais às vezes que eu acho que às vezes chega até a ser exagerado é quando o jovem esquece a si mesmo de viver e trabalha duro, só pensando em família. Bom, eu não acho que esquece assim em termos de viver a própria vida. Às vezes. Mas eu acho que é como se fosse um propósito da vida em satisfazer a família que o cuidou dele é isso que eu falo. a vida toda. É isso que, porque existe um sentimento, porque aquele afeto que a gente adquire logo no início cria uma ligação muito forte, intensa entre nós. Que sente que eu tenho que retribuir alguma coisa. E os nossos pais. Então você parece que o seu propósito da vida é cuidar dos seus pais. Só que não é. Você tem um propósito. Só que tudo, a base, a economia, tudo, entendeu? As coisas estão difíceis. E você acaba pegando outro propósito que é cuidar dos seus pais. Entendeu? Então você esquece que você tem um propósito como ser humano. Cuidar da sua vida. Se diverte. É isso que acontece no Brasil. Sim, se diverte. Aqui eu vejo que o pessoal... não é que brasileiro não cuida da família. O brasileiro é muito afetuoso. Sim. É um povo que cuida da família. O brasileiro Sabe, é um povo que... coisa pequena, a pessoa fala da família. Eu vou falar uma coisa para você. Mas não é como lá eu acho que na Gana. O brasileiro consegue misturar as coisas nesse sentido, nesse contexto que estamos falando. Ser mais flexível. Sim, ser mais flexível. Eu usaria essa palavra, ser mais flexível, porque cara, muitas coisas eu comecei a desconstruir aqui, que eu percebi, porque quando eu cheguei aqui, tudo que eu pensava que era o quê? Vai, estuda logo, estuda, vai terminar a faculdade, faz isso aqui, vai lá, volta. Consegue trabalho. Sim, consegue trabalho, ajuda a mamãe, papai. Só que... Despertou. Acordou. Eu fico olhando, ok. Os brasileiros também, quando tem festa, eles vão. Né? Quando a família tem que organizar uma festa, todo mundo traz alguma coisa, vai. Papai, você está bem? Mamãe, você está bem? Sim. Quando puder dar alguma coisa. E final de semana. Eles visitam os pais. Sim. Bom, não vou dizer que todo mundo, mas eu sei que a maioria ele tira tempo. Isso. Se é para sair com amigos, para beber, ele tira tempo para sair. Se é para sair para boate, então, você percebe que ele consegue ser flexível. É, flexível. Nós, os africanos, alguns conseguem. Sim, mas já são pessoas que estão pensando no trabalho. Os africanos que conseguem, na minha observação, são pessoas que já vêm de uma família bem estabelecida. Sim, que não precisa de carregar toda essa responsabilidade, porque papai e mamãe já entendeu? Já sabe, já tem o que, não se preocupe, entendeu? Meu filho, vai lá, viver sua vida. Sim, mas a maioria não dá, entendeu? Muitos africanos carregam responsabilidades e acabam esquecendo que tem uma vida para viver. Tá bom. Isso partiu do afeto que se criou e aquela ligação, sensação de que tem que dar algo, porque também o africano fica feliz quando vê que a mãe está... acho não é só todo mundo. Sim, todo mundo, também né? sente todo assim, mundo. Quando ajuda uma família. Sim, então é uma coisa... Eu acho que ajudar a pessoa faz bem. Faz bem, sim. Ajudar a pessoa faz bem. Para você mesmo, entendeu? Então, essa é uma coisa que também eu vi, né, diferença entre... Mas, claro, hoje, eu consigo, claro, pensar, entendeu?
nessa responsabilidade da mamãe e papai, mas É também difícil eu não deixo de viver também, entendeu? Mas claro, tudo tem que ser moderado, equilibrado. Então, vamos para a última pergunta, que é sobre a educação. Como é a escola? Bom, eu não vou comentar muito porque eu não andei em escola brasileira, mas pelo menos você que está nos assistindo, que vai acompanhar esse vídeo, pode deixar aqui como é escola, tipo ensino fundamental, ensino médio, como é o comportamento dos estudantes e com professores. E como eu disse, eu não posso comparar, mas você pode comparar a história, a sua história como aluno e com o costume ganês, estudar aluno ganês, né? Sim. Com o comentário dele. Ok, sabe, muitas coisas, né, a gente aprende aqui no Brasil. Eu lembro que na faculdade, uma vez um professor me chamou, Stephen, né, ou Sami, porque o nome que eu uso na faculdade era Stephen, né? Como é a relação entre os alunos e os professores? Mas essa pergunta... Na escola, né? Sim, ele fez essa pergunta porque alguns alunos da sala dele, enquanto ele dava aula, saíam de qualquer jeito, entendeu? O professor dava aula e o pessoal, entendeu? Eu acho que ele queria saber a sua percepção. Não, porque ele ficou, naquele momento, eu acho que ele ficou... Angustiado. Sim, com raiva dos alunos saindo e ele dando aula. Com entendeu? poucas pessoas. Sim, então no intervalo ele me chamou. Eu disse que, olha, lá é muito difícil, entendeu? Você realmente se aproximar ao seu professor. O professor bate. O professor é segundo educador, né? Sim. É com consideração Olha, de educador. aí o professor é como Deus. Se ele disser, olha, eu vou te reprovar, acabou o semestre. Um comportamento Sim. Inapropriado já é. Então, o professor lá em Gana, claro, ele não ganha bem, mas ele tem uma certa autoridade que você como aluno, você não... Imagina o professor dando aula, você sai sem a permissão dele, já era, você reprovou. País é o seguinte, quando você vai sair na sala de aulas, você tem que dizer, professor, dá-me licença. Sim. Quando você vai entrar, você tem que dizer, professor, dá-me licença. Quer dizer, o professor é o segundo responsável pelo aluno. Sim. Se você sair de casa para a escola, claro, você vai ter que estar na responsabilidade da instituição, que é educadora, e do professor. Sim. Aliás, a gente tem que, claro, a gente não pode deixar de dizer que cada coisa tem seu lado positivo e negativo, que a gente pode ressaltar. Mas já que estamos apontando a diferença, eu digo que mais uma o coisa espaço... só. Como eu falei antes, eu não estudei e ele não estudou na instituição brasileira, mas você pode deixar a sua opinião para compararmos depois nos seus comentários. Sim. Inclusive eu dou aula de inglês numa escola, é privada, mas o governo ajuda. É autogestão. A Sim. gente fala autogestão quando a escola privada tem cooperação com o governo. Bom, no meu país a gente fala autogestão. Sim. Eu vejo como é a relação entre os alunos e esse aqui é do ensino médio e fundamental. Eu vejo que aqui existe uma certa liberdade dos alunos, ok? Liberdade dos alunos e existe uma certa autoridade limitada do professor. Isso, em uma parte, ajuda o aluno se expressar, entendeu? Manifestar o descontentamento, sim, que não está gostando sim. da aula, não tem que ser sim. obrigado a ficar. Muito bem. Do outro lado, acaba atrapalhando o professor dando uma boa aula, entendeu? Então, aquela motivação de chegar numa sala, as pessoas começam você sabe que às vezes você não pode exigir muito do aluno aqui no Brasil, não pode. Mas às vezes o professor acaba se encontra numa situação que não consegue realmente, entendeu? Agilizar as coisas, entendeu? Mas no final o aluno é o que vai, entendeu? O foco. Então o professor você tem que se ajustar. É o ativo principal. Sim. Mas em Gana, como o espaço entre o professor e o aluno é bem grande, extenso. Até na sua casa, às vezes, quando você fizer uma coisa errada na sala, o professor pode ir na sua casa e avisar os seus pais. Então, a gente não conseguia se expressar do jeito que a gente queria.
Esse lado eu acho que a gente poderia, entendeu, melhorar. E a gente via os professores como deuses, pequenos deuses. O cara fala e já era. Você tem que se comportar de jeito que ele não pega, porque se ele pegar você... o comportamento que você tem com seus pais sim, em casa, reprovar já era. Mesmo com os sim, professores. entendeu? Mas o outro lado, eu acho que dá mais a vontade, né, para o professor dar aula do jeito que ele quer, entendeu? Esse aqui é o lado bom. E o outro lado, o aluno fica a maioria das vezes com medo, entendeu? E às vezes, quando você está com dúvida, né, a não ser que você tenta mesmo de uma forma criar uma amizade com o claro, professor. Quando se fala de amizade, e quando esses professores criam amizade, eles criam mesmo. Eles podem ajudar. Mas quando eles não querem amizade, esquece. Então, essa aqui é a diferença, entendeu? Existe uma certa autoridade dos professores do meu país, okay? Que eu acho que é em cima da liberdade do aluno. Eu acho que essa amizade também se baseia nesse fato da primeira pergunta, né? Ou a terceira pergunta, onde eu perguntei de relação entre amigo, homem e mulher. Sim. Porque um professor não pode... Sim, também o professor que tem amiga, né? A gente se questiona. Entendi, imagina quando a amiga é aluna. Sim, sempre a pessoa vai desconfiar. Interpretação errada. Sim, agora, se é um amigo, menino, aí sim, de boa, entendeu? De boa, a gente não questione, entendeu? Mas é isso mesmo, entendeu? Então, existe uma certa autoridade do professor, né? Pouca liberdade dos alunos, quando se fala na sala de aula mesmo, entendeu? E aqui no Brasil, eu acho que existe realmente uma interessante liberdade dos alunos e uma certa autoridade, né? Eu acho que de sair dos professores, entendeu? E como eu falei antes, você que está nos acompanhando ou você que vai assistir esse vídeo depois, fala aí, deixa aí seu comentário, principalmente se você é brasileiro, deixa aí quais são as diferenças, quais são as coisas que falamos aqui que tem relação com o costume brasileiro e no último, como é o comportamento dos alunos nas escolas fundamentais, ensino médio, com o professor, já que nenhum dos dois passou pela escola brasileira. E obrigado. Se você que chegou até aqui, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e comente o vídeo. Até na próxima. Tá, obrigado, cara.